Minha rapaziada, na calada da noite, o Atlético me apronta essa. Steven Mendonça, Speed Mendonça, jogador que no futebol brasileiro passou pelo Santos, pelo Ceará, pelo Corinthians, estava no futebol mexicano. Deve ser o novo reforço do Atlético, segundo a imprensa mexicana. O Atlético deve pagar a cláusula para Steven Mendonça se tornar jogador do Atlético. E a gente vai começar o dia falando sobre o mercado da bola. É óbvio, então peço o like de vocês para que vocês se inscrevam no canal. Primeiro de tudo, mais uma contratação que mostra ambição por parte do Atlético no mercado. Mais uma contratação que foge do trivial. Uma contratação que no cenário de Série B faz o quê? Joga o patamar do Atlético lá em cima. E eu falei pra vocês, não era só sobre contratar. Era sobre quem contratar. Viveiros joga o patamar do Atlético lá em cima. Mendonça joga o patamar do Atlético lá em cima. Vamos ver quem chega. Pra zaga, pra lateral direita, pra volância. O Clube Atlético Paranaense se prepara e se movimenta para um mercado relevante. E para um mercado relevante que vai ser recebido por um time organizado, diferente de 2024. Porque o paralelo é óbvio. Jogadores estrangeiros, jogadores que chegam com certo hype. Não tem como não falar que o medo não bate. Não tem como não falar que a gente não tem um receio. Mas aí entra o fator Odair Helma. Que é diferente, por exemplo, do fator Osório. Que é diferente do fator Cuca. Que é diferente... Enfim, vocês entenderam. Agora falando um pouquinho sobre o jogador, engana-se quem acredita que o Mendonça é só um ponta de velocidade. Engana-se. O Mendonça ele tem uma temporada no Ceará em 2021 que é uma temporada extremamente relevante. Extremamente relevante. De um jogador que atua pela direita, atua pela esquerda, atua numa faixa central como um segundo atacante. Em alguns momentos até baixando para fazer a organização das jogadas. Tem refino técnico para isso. Óbvio que a parte física do Mendonça chama muita atenção. Eu não tenho como ignorar um jogador que fisicamente está muito preparado para competir. Mas a parte técnica dele não é um mero detalhe. A parte técnica dele também faz parte da composição, também faz parte do cenário que faz o Mendonça uma ótima aposta para o Atlético. Então você tem um jogador ali com boa capacidade associativa, mas com boa capacidade de explosão, de atacar espaço, de se impor em cima da zaga adversária fisicamente. Aí eu te pergunto, a gente tá falando do Viveiros ou a gente tá falando do Mendonça? Um ataque que se encaixa, um ataque que conversa, um ataque que tem características parecidas e tem tudo para dar muito certo. Viveiros e Mendonça são dois jogadores fisicamente muito competitivos. Viveiros e Mendonça são fisicamente jogadores muito prontos para estrategicamente aumentar o leque do Atlético. O Atlético agora vai ter duas peças para ter esse ataque ao espaço absurdas. E Viveiros e Mendonça, eu acho que eles vão gostar muito de jogar juntos assim, cara. Acho que eles vão encaixar muito bem jogando juntos. Acho que você vai ter uma conexão acima da média. Então o Atlético que toma uma recusa do Tassiano encontra uma alternativa que eu, pelo menos, acho que é do mesmo nível ou até melhor. Um jogador que vai oferecer gol, um jogador que vai oferecer assistência. E numa Série B tão equilibrada, você ter esse perfil de jogadores que são decisivos é muito importante. Jogador que vai oferecer alternativas táticas. Que numa Série B tão equilibrada e tão plural,
É muito importante a gente ter esse tipo de jogador que oferece um leque de alternativas para você se adaptar. A gente acaba de vivenciar isso. Se você pegar o que foi o jogo contra o Remo e o jogo contra o Avaí, são jogos completamente diferentes. E o Mendonça, ele encaixa muito bem nos dois cenários, ele encaixa muito bem nos dois contextos. E assim, agora é dar essas peças na mão do Odair. Agora é fazer com que o Odair ele brinque com o xadrez dele ali, para que o Atlético seja ainda mais competitivo. E algo que foi falado na reunião de Mário Celso Petralha, de Márcio Lara, com a torcida Fanáticos. São movimentações já pensando em 2026. Muito se fala da falta de planejamento que o Atlético teve nas últimas temporadas. Esse tipo de movimento, ele vai para um ladinho ao contrário. Esse tipo de movimento mostra como o Atlético está tentando se precaver. Vai dar certo? Não vai? Esse time vai engrenar? Não vai? Não sei. Mas traz jogadores maduros, traz jogadores que já deram uma resposta no nível competitivo interessante, traz jogadores com poder de fogo, traz jogadores com capacidade técnica positiva, para que o acesso a partir de agora não seja um sonho, não seja um objetivo distante, como já foi durante essa Série B. O acesso agora, ele é um caminho natural, ainda mais você fortalecendo o grupo, ainda mais você se bancando. E aí, na temporada que vem, com mais tempo de trabalho, com mais longevidade em tudo que o Odair está construindo, a gente tem um grupo mais pronto para competir num cenário maior, obviamente, se tudo der certo. Então seja bem-vindo, Steven Mendonça. Traga a tua velocidade, traga a tua capacidade técnica, traga seu poder de fogo, vai ser muitíssimo bem-vindo no Clube Atlético Paranaense. Vai ser muitíssimo bem recebido no Clube Atlético Paranaense. E aí eu fico pensando na concorrência, gente, nessa posição de segundo atacante. Olha lá, vamos pensar nas alternativas. Luiz Fernando, Mendonça, Julimar, Teves. Aí você pode ter o Isaac jogando por ali por dentro, você pode ter o Velasco jogando por ali por dentro. A gente fala finalmente de um elenco numeroso. A gente fala finalmente de um elenco com alternativas. Essa janela do Atlético começa a me empolgar. Essa janela do Atlético começa a fazer meus olhinhos mudarem a perspectiva que eu tinha sobre ela. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço. É nóis. Valeu, 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 valeu.